companheiros de caminhada, que a paz esteja conosco, para que possamos hoje fazer uma reflexão sobre o tema Estudo Íntimo, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro da Esperança. Iniciamos com Mateus capítulo 9, versículo 13, onde fala: Ide, porém, e aprendei o que significa a misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar justo, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus. E logo abaixo, Emmanuel traz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria por entendê-la? Onde aos demais o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos e aos sábios, para os fortificar no bem, aos viciosos para corrigir. Recebemos este esclarecimento dos Espíritos e quanto é oportuno para nós e necessário uma reflexão para despertarmos e consolidar o que temos recebido com a doutrina do nosso Mestre Jesus. Essa doutrina que é de amor, que é de esperança, de potencialidade dos verdadeiros sentimentos elevado para o nosso progresso individual e para a nossa verdadeira felicidade. Quando paramos para pensar na nossa caminhada, na construção espiritual da qual fomos trazidos pela generosidade do Cristo, surgem momentos ásperos na nossa vida aqui, do qual estamos no mundo de prova e expiação. Vamos conviver com experiências desafiadoras, de todos os tipos de desafios. Tantos tipos de dores, estas físicas e emocionais, perdas, traições, doenças, abandono, exploração, equívocos e muitas outras. Porém, todas, mas todas mesmo com certeza, com o propósito de quitarmos com a lei do Pai, pelos nossos equívocos no pretérito, nas quais, com a lei do esquecimento e com a nossa postura de vitimizarmos, temos a impressão de trazer fogo e fel nos refúgios da nossa alma. Como nos colocamos como vítima, né? Dos nossos momentos desafiadores do qual nós precisamos vivenciar aqui na Terra. Hoje, na nossa condição atual, não vivenciamos mais os entraves do passado decorrente de calúnia e perseguição, mas sim evidenciamos desgostos e inconformidade que permitimos a se levantarem de nós contra nós. E como assim? Como assim? Nós alimentamos a insatisfação, o arrependimento tardio. Nós alimentamos e muito a autopiedade. Em várias, aliás, em muitas ocasiões, desertamos do bem, quando se faz imprescindível demonstrá-lo, quando faz necessariamente vivenciá-lo e exercitá-lo. Desertamos do bem por satisfação do nosso próprio ego, da nossa satisfação momentânea, do nosso interesse pessoal. Falhamos ou nos distraímos no momento preciso que precisamos vigiar e nós precisamos vencer.
vencer de nós mesmos, vencer a nós mesmos, vencer a nós mesmos e vencer as oportunidades de testemunharmos o que temos aprendido com a doutrina e com as experiências vividas. E, consequentemente, essas ocasiões de distrações, de falhas, nos sentimos deprimidos pelas nossas falências, pela nossa distração, nos sentimos arrasados, nos sentimos fracassados. Sensação de incompetência, fracasso mesmo. E esses são os nossos primeiros sinais de alerta da nossa consciência nos despertar. Mesmo assim, urge não perdermos tempo com as lamentações improdutivas, arrependimentos chorosos, pesares depressivos. Claro que não nos compete desabar na irresponsabilidade. Urgente. Mais do que nunca se faz urgente. Precisamos, como simples obrigação nossa, pontuar, analisar os nossos atos, examinar a nossa consciência, reconhecer os nossos equívocos, meditar, discernir, optando por melhores escolhas de ação. E quando isso tudo acontecer, estaremos no processo produtivo do estudo íntimo do nosso ser. Entretanto, neste mesmo momento, mesmo com os exames e o reconhecimento dos nossos equívocos, é imprescindível, necessário mesmo, cultivar a coragem, a decisão, o ânimo, a serenidade constante e a ação, para nos retificar sempre, treinando, habilitando com persistência a paciência, até mesmo para conosco, nas provações que nos corrijam e que nos humilhem, agradecendo sempre por oportunidades benditas, agradecendo sempre pelas experiências que nos trazem lições de refazimento e de renovação. Daí sim, o nosso estudo íntimo dará resultado positivo para a nossa ascensão. Então, de tudo isso vale o estudo, esse mergulho interior e esse estudo do que eu sou, para eu poder vencer a todas essas situações difíceis do qual me deparo neste momento de prova e expiação. Muitas vezes nos perguntamos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho, a conhecê-lo, a estudá-lo, se por enquanto ainda somos portadores de numerosas fraquezas, somos portadores de viciações, de vícios, de moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim acontece justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à terra para reabilitar os sãos, mas veio para nós, equivocados, ainda inseguros, ainda volúveis, inconstantes, inconsequentes ao arrependimento e ao despertar. Um dos maiores exemplos dessa máxima de Jesus, que veio aqui na terra não para os sãos, mas para os equivocados, para nós, um dos maiores exemplos dessa máxima podemos lembrar de Maria de Magdala. Ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Mestre. É inesquecível a obsediada de Magdala, que morta, vamos dizer assim, né? Porque era morta, que morta nas sensações que a paralisava sua alma, bastou um encontro com Cristo para fazer um estudo íntimo e abandonar tudo e seguir os seus passos, fiel até o fim.
nos atos de negação de si própria e na firme decisão de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor da sua existência tão angustiosa. Fez um mergulho interior, um estudo íntimo tão apropriado, entregando a sua vida em fidelidade aos ensinos do Mestre. Se permitiu despertar, despojar-se das viciações carnais que a impedia de ser livre e esforçou-se em viver verdadeiramente, seguindo o Mestre. Críticos do mundo, como cita Emmanuel, indagarão aqui e agora desta vida terrena. Igualmente, que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual ou as diligências pela sublimação íntima, se somos imperfeitos de alma, tanto agora como ontem? Emmanuel, então, nos ajuda a responder com esperança e bem otimista a esses críticos. Há muita diferença, de vez que no passado éramos doentes insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, já buscando tratar com atenção essas enfermidades e nos empenhando incessantemente em fugir delas. Como Emmanuel, nossos protetores, como ele e tantos outros amigos espirituais, em favor do Pai, acreditam em nós e percebem a diferença que já existe em nós, de hoje e como éramos no passado. Éramos mais inconscientes, sim. Éramos muito mais inconsequentes. Mas o caminho a percorrer é longo. E ainda hoje e sempre precisamos seguir o conselho de Emmanuel. Precisamos primeiro despertar em conhecer as nossas enfermidades. E isso só acontece quando nós fazemos o estudo íntimo de quem somos nós. Então, para seguir o conselho de Emmanuel, que é despertar em conhecer nossas enfermidades e buscar tratar com atenção a essas enfermidades, nós voltamos ao Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. A resposta vem de um sábio da antiguidade que já dizia: conhece-te a ti mesmo. É a chave do progresso individual. Enquanto Emmanuel nos fala conhecer e tratar, conhecer as enfermidades e começar a tratar com atenção, nos ensina que possamos ter esse mergulho íntimo, esse conhecimento, esse estudo íntimo de quem nós somos. Então, assim, conhecendo a nós mesmos intimamente, nos empenharemos em fugir das nossas enfermidades. Fica então o convite da reflexão do capítulo Estudo Íntimo que nos traz Emmanuel. Que possamos nos permanecer no propósito hoje que já iniciamos a dar passos mais seguros, mais conscientes, para continuarmos buscando, identificando as nossas imperfeições, aceitar os nossos defeitos, aceitar as nossas limitações, aceitar que ainda temos muito que aprender. Mas além de aceitar esses pontos nevrálgicos da nossa personalidade, do nosso ser íntimo, nós precisamos compreender que precisamos muito aprender, mas já nos esforçando para vencer as nossas más tendências, libertando assim das nossas imperfeições
e nos ocuparmos mais em fazer o bem. O momento oportuno é agora. O convite é hoje de sermos verdadeiramente espíritas. Aliás, de sermos verdadeiramente cristãos, que é mais uma questão de conduta que de aparências externas. Como dizia André Luiz, a Chico, seguir a Jesus é uma questão de conduta, não é uma questão declaratória. É o momento de interiorizar o Evangelho de Jesus e deixar fazer ressonância em nós, na adoção dos princípios morais como guias da nossa própria conduta e o verdadeiro esforço para nos adaptar às suas leis, às leis morais, buscando sempre pela nossa melhora espiritual, evoluindo nossas aptidões e extirpando principalmente as nossas más condutas, as nossas viciações. E um dos melhores exercícios diários para despertar nossa consciência e fazer esse estudo íntimo é trazido por Santo Agostinho, que nos diz no Livro dos Espíritos, questão 919, na parte 424, ele nos ensina: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para mim de se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Grande ensinamento para que possamos conhecer a nós mesmos e fazer um estudo de quem somos. O estudo íntimo, então, começa em buscarmos o silêncio interior e questionar a nós mesmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Começa em aprender a disciplinar o nosso pensamento, conectando com o Criador, a disciplinar os nossos sentimentos e a disciplinar as nossas atitudes. Através também de disciplinar o pensamento através da oração e da meditação. O estudo íntimo começa em reconhecer quem verdadeiramente eu sou e assumir, além de saber e reconhecer quem eu sou, assumir a minha verdadeira identidade. Aprender a tirar as máscaras das quais eu me escondo, criando postura e personalidades irreais à minha essência do que verdadeiramente eu sou. Com isso, tirando as máscaras, eu vou assumir quem eu sou e eu vou extirpar as sombras do meu passado. Agora eu preciso compreender que o estudo íntimo começa, mas é algo que é um processo do qual nós podemos falar que é longo e requer vontade, muito querer, requer esforço, requer ação, requer trabalho íntimo, requer ação minha de exercer esse estudo íntimo, esse mergulho íntimo. E requer mais ainda uma disciplina de emparelhar o conhecimento do que o mestre me traz com o que eu trago em mim e o que eu quero transformar em mim. Daí, consequentemente, em consequência do nosso estudo íntimo, concretizaremos a tão almejada reforma íntima, que é a busca incessante de todos nós.
num movimento seguro na direção da luz. E como conseguiremos então essa reforma íntima? Potencializando as virtudes natas, as virtudes que já temos, já trazemos da nossa essência, como a obediência, a resignação, a bondade, a caridade, o perdão, a humildade, a renúncia, a paciência, a indulgência. Todas essas virtudes já estão em nós, porque nós temos em nós a essência divina. Nós já temos essa essência a ser potencializada. Precisamos deixar aflorar o que temos de bom em mim. E eu só posso aflorar o que eu tenho num trabalho constante na renovação de valores. E a renovação se dá quando eu extirpo minhas viciações e faço um exercício de vigilância para não acometer, não permitir que aconteça mais em mim e deixar aflorar essas virtudes que estão em mim. Como eu faço isso? Quando eu interiorizo cada vez mais o bem em mim e nas minhas ações, em meus pensamentos e nos meus sentimentos, em substituição do mal. Conseguiremos assim resistir às tentações, porque eu substituo sempre o bem pelo eu sempre vou substituir o mal pelo bem, focando assim o que é belo, focando sempre no que é bom, focando assim sempre no que é positivo. E para que eu faça essa renovação íntima, no belo, no que é bom e no que é positivo, basta eu trazer a máxima, do qual o Mestre sempre nos ensinou, que é o modelo de seguir e a senha para que sejamos felizes. Amar o próximo como a mim mesma. Seremos então vencedores de nós mesmos. Que a paz do bom Mestre, através dos teus mensageiros espirituais, envolva a todos nós, abençoando nossos lares, nossos familiares, amigos, companheiros de caminhada, aos médicos e toda a equipe da linha de frente, a todos os doentes que se encontram com corpos debilitados, com a saúde frágil e aos doentes também da alma. Abençoa os nossos líderes. Enfim, que o nosso país e todo o mundo seja envolvido em bênção de refazimento, em bênção de coragem, de fortalecimento, de saúde integral e de amor. Que assim seja. Muita gratidão.